Fala, minha linda e amada nação rubro-negra. Daqui a pouco, meus amigos, a bola começa a rolar para o Mengão queridão. Oitavas de final, e que jogão, hein? E que jogão que promete esse. Vocês viram que o técnico do Bayern de Munique falou sobre esse encontro com o Flamengo? Cara, o Flamengo é incrível, né? Ele rasgou elogios ao Flamengo e ele falou que o Flamengo é um time diferenciado e esse jogo vai ser um jogo de alto nível europeu. Vou trazer aqui todas as palavras deles, mas vou falar também sobre as palavras do técnico do Chelsea, que ontem venceu o Benfica e foi às quartas de final, mas ele aí, pode dizer assim, reprovou a competição que está acontecendo nos Estados Unidos. E eu vou falar para vocês porque o Enzo Maresca, né, que é o técnico do Chelsea, ele falou isso. Felipe Luiz guarda em 7 chaves a provável escalação, mas deixa ali, né, posso dizer assim, escapar como provavelmente o Flamengo deve ir a campo. A dúvida de Felipe Luiz deve ser lá na frente. Quem será o 9, né? Pedro deve começar no banco de reservas. Gonzalo Plata, o Bruno Henrique deve ocupar aquela vaga ali. Na zaga, Danilo ou Léo Ortiz junto com Léo Pereira. Eu vou trazer aqui todos os detalhes para vocês, né, sobre essa dúvida de Felipe Luiz para esse jogo de hoje, que é um jogo importante. Felipe Luiz que trabalhou, preparou a equipe para esse duelo importante, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Felipe Luiz também falou, né, sobre a forma como realmente o Company prepara a equipe dele. E Léo Ortiz, que você falou sobre a expectativa para esse jogo contra o Bayern de Munique. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você. Você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor rubro-negro, que ainda não é inscrito em nosso canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, porque hoje é colocar o coração na ponta da chuteira. Mas vamos começar falando aqui sobre o duelo que já está definido, né? Primeiro jogo das quartas de final, que é Palmeiras que venceu o Botafogo e Chelsea que venceu o Benfica. Inclusive, né, a vitória do Chelsea ali, um jogo muito abaixo, mas posso falar assim, foi para a prorrogação. E na prorrogação a gente viu ali que o Chelsea foi para cima e amassou o Benfica. Essa é a verdade, né? O Chelsea jogou um tempo só da prorrogação, fez 3 gols e selou a vitória por 4-1 para cima do Benfica. E logo após a partida, o técnico do Chelsea, que é o Enzo Maresca, técnico do Chelsea, disse que o intervalo de 2 horas, né, por conta daquela situação, alerta de temporal, tudo isso aí, aquilo outro nos Estados Unidos, sempre está paralisando os jogos. E ele falou que o intervalo de 2 horas do jogo contra o Benfica foi uma piada, e afirmou que a quantidade de paralisações nos jogos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA sugere que este não é o lugar certo, ou seja, os Estados Unidos não é o lugar certo para sediar a competição. Disse aí o Enzo Maresca, desaprovando, né, o evento nos Estados Unidos, a competição da Copa do Mundo de Clubes da FIFA que está acontecendo nos Estados Unidos. E aí, torcedor, o que você acha dessas palavras do Enzo Maresca? Sinceramente, ele está certo? Será que os Estados Unidos não é um lugar? Já foi tema de debate sobre esse assunto, né? Sobre os Estados Unidos, posso dizer assim, um país que não é tão fã do esporte, do futebol, sim, mais fã de outros esportes, eu posso falar assim, mais do futebol mesmo. Eles não são fãs, são fã de futebol americano, fã de vôlei, futebol e tal, mas do futebol mesmo para valer, né, não são fanáticos. E aí vai para os Estados Unidos e o Enzo Maresca mandou essa aí, meus amigos. Bom, hoje, 1h da tarde, daqui a pouco, tem um jogo, e esse jogo que vai acontecer entre PSG e Inter de Miami. Olha só, hein? O vencedor desse jogo vai enfrentar nas quartas de final o vencedor de Flamengo e Bayern. PSG e Inter de Miami, o Inter de Lionel Messi, e o PSG aí, né, do Luiz Henrique,
vai enfrentar o Bayern de Munique ou o Flamengo, o vencedor desse jogo contra o vencedor do jogo Flamengo e Bayern de Munique. Então vamos aí acompanhar esse jogo, que é jogo pra gente ficar de olho, porque eu estou confiante na vitória do nosso Mengão queridão. O técnico do Bayern de Munique, o Vicente Kompany, ele rasgou elogios ao Flamengo, ele analisou o Flamengo antes do confronto deste domingo e olha só o que ele falou, meus amigos. Olha só, quando você analisa o Flamengo, fica muito claro o que estão fazendo. Eles têm ideias claras e os jogadores acreditam nessas ideias. O Flamengo traz tudo isso para o campo. Claro, é um time brasileiro, mas é verdade que esperamos num jogo com o qual estamos acostumados, porque é um jogo de alto nível europeu. Olha só, gente, o Kompany mandou real. O Kompany mandou real. É verdade, mas é verdade o que esperamos, um jogo com o qual já estamos acostumados, porque é um jogo de alto nível europeu. Esse confronto entre Flamengo e Bayern de Munique, meus amigos, o próprio técnico do Bayern, que na minha opinião, assim como o Felipe Luiz, né, ele é novo também, está lá no Bayern, começando também no Bayern para valer, e é muito inteligente, o Kompany. Então assim, Felipe Luiz de um lado e Kompany do outro, Bayern e Flamengo, Flamengo e Bayern, 5 horas da tarde, é jogo, é jogão e promete em nível europeu, como o próprio técnico do Bayern já deixou claro. Já Felipe Luiz, técnico do nosso Mengão queridão, ele falou o seguinte, olha só, taticamente eu estudei muito o time dele. O Bayern foi uma referência para nós. Assisti muitos jogos do início da temporada. Olha só, hein? Felipe Luiz aí também trabalhando, fazendo a sua parte, sim, com certeza. Vamos aí colocar o coração na ponta da chuteira. A nação tá confiante, tá? O Felipe Luiz está confiante, os jogadores estão confiantes. Eu estava até assistindo a entrevista do Gonzalo Plata, né? Que ele falou que estava nervoso, mas está confiante. É isso aí. O importante é estar confiante e deixar o nervosismo de lado, né? Não ter medo de nada, é colocar... O Flamengo é grande, cara. O Flamengo é gigante. O Léo Ortiz, ele falou sobre esse duelo e falou o seguinte, olha só. Com certeza, se o jogo, se é o jogo mais importante da minha carreira até o momento. Eu estava na expectativa contra o Chelsea, mas temos grandes jogadores. Nós temos 20 titulares. Todos estão preparados. Eu estava pronto caso precisasse entrar. Amanhã, no caso ele deu essa entrevista ontem, ele falou amanhã contra o Bayern estarei na mesma expectativa. Muito feliz, todos nós, os jogadores, a comissão, os torcedores estão vivendo esse momento bonito no Mundial. Acho que todos estão gostando. Com certeza, Léo Ortiz, vamos que vamos. Vamos que vamos, filhão. É o Mengão queridão em campo pra valer. Bom, e o provável time, Felipe Luiz, né? Ele foi perguntado ali sobre a provável escalação, tudo muito mais. Ele falou o seguinte: eu já escolhi a escalação, mas ainda não falei para os jogadores. Ou seja, ele vai falar hoje. Hoje tem a pré-eleição também, será divulgada a escalação oficial do Flamengo. Mas o Felipe Luiz deixou escapar ali, né? Um provável time que pode ir a campo com algumas dúvidas ali em relação, por exemplo, lá na frente, que será o centroavante, Plata ou Bruno Henrique. Pedro deve começar no banco de reservas. Na zaga, junto com o Léo Pereira, Léo Ortiz ou Danilo. Eu trouxe aqui para vocês, olha só, um provável time que o Felipe Luiz deve levar a campo, tá? Para esse jogo de hoje. Lembrando que esse jogo acontece às 17 horas, horário de Brasília. Fica ligado para não perder o jogo do nosso Mengão queridão. Com o Rossi, o Wesley, Léo Pereira, junto com Léo Ortiz, o Danilo, ele pode ali fazer uma mudança, tá? Alexandro na lateral esquerda. No meio de campo, Jorginho permanece como titular absoluto para esse jogo, ao lado de Eric Pulgar, também o nosso pitbull da Gávea. Mais à frente, Arrascaeta e o trio de ataque, formado com Gerson pela direita, Luiz Araújo pela esquerda. E lá na frente, o nosso falso 9,
como Plata já deixou claro que se sente à vontade de jogar ali, ele pode entrar com o Plata ou com o Bruno Henrique. Essas é as únicas dúvidas aí do Felipe Luiz. O centroavante, Plata ou Bruno Henrique, para esse jogo, como falso 9 lá na frente. E na zaga, quem vai formar a, pode dizer assim, né, a dupla com Léo Pereira, Danilo ou Léo Ortiz. Você escolheria aí, Léo Ortiz ou Danilo junto com Léo Pereira? E lá na frente, Plata ou Bruno Henrique? E o Pedro, hein, Nelson? Pedro não deve entrar como titular para esse jogo. Ele pode entrar no jogo sim, mas depois Felipe Luiz fazer algumas mudanças. Bom, o importante é o Flamengo trazer realmente, né, fazer a sua parte, jogar bonitinho, garantir essa classificação com moral e fazer a nação feliz. Tudo isso já tá bom demais. Então vamos que vamos. 5 horas da tarde, 17 horas, o Flamengo e Bayern de Munique. Está confiante? Eu vou seguir focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fica com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.